Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos temas profundos e significativos da fé cristã. Hoje, mergulharemos em uma jornada de descoberta sobre uma figura central na tradição cristã, o Espírito Santo. O Espírito Santo é muitas vezes descrito como o Consolador, o guia e a força divina na vida dos crentes. Mas quem é o Espírito Santo e qual é o seu papel na fé cristã? É isso que exploraremos juntos neste vídeo. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas referências ao Espírito Santo, desde os relatos da criação até os eventos do Novo Testamento. Mas o que exatamente essas passagens nos revelam sobre a natureza e a obra do Espírito Santo? Prepare-se para uma jornada de reflexão e inspiração, enquanto exploramos a importância e o papel do Espírito Santo na fé cristã. Vamos descobrir juntos como o Espírito Santo é o guia que nos conduz, o Consolador que nos sustenta e a força divina que nos capacita a viver uma vida de fé e testemunho. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa jornada de descoberta e aprender mais sobre o Espírito Santo, o guia, o Consolador e a força divina na vida do crente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade cristã, juntamente com Deus Pai e Jesus Cristo. Ele é uma parte essencial da natureza de Deus e é reconhecido como Deus na teologia cristã. Como parte da Trindade, o Espírito Santo compartilha a mesma essência divina e possui atributos divinos, como onipresença, onipotência e onisciência. Uma das características distintivas do Espírito Santo é a sua função como guia, consolador e força divina na vida dos crentes. Ele é descrito como aquele que orienta os fiéis na verdade, traz consolo em tempos de aflição e concede poder espiritual para viver uma vida de fé e testemunho. Em João, Jesus promete aos seus discípulos que o Pai enviará o Espírito Santo em seu nome, para ensiná-los todas as coisas e lembrá-los de tudo o que ele lhes ensinou. Isso destaca a função do Espírito Santo como guia e professor na vida dos cristãos, capacitando-os a compreender e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Jesus instrui seus discípulos a aguardarem a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo, para que sejam revestidos de poder e se tornem testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta passagem enfatiza o papel do Espírito Santo como a fonte de poder espiritual para a missão da Igreja e como aquele que capacita os crentes a proclamar o Evangelho com ousadia e eficácia. O Espírito Santo atua como um guia divino na vida dos cristãos, orientando-os em sua jornada espiritual e ajudando-os a discernir a vontade de Deus. Ele ilumina as Escrituras, revelando verdades espirituais e fornecendo compreensão para aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. O Espírito Santo direciona os crentes em suas decisões, orientando-os para seguir os caminhos de Deus e evitar o pecado. Ele também oferece insights e revelações pessoais, revelando aspectos da vontade de Deus para a vida individual de cada crente. Em tempos de dificuldade, dor e aflição, o Espírito Santo atua como um consolador divino, trazendo conforto, paz e esperança aos corações dos crentes. Ele oferece uma presença reconfortante e uma fonte de consolo que transcende as circunstâncias adversas da vida. O Espírito Santo consola os crentes através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com outros crentes e da sua própria presença divina dentro deles. Uma das características distintivas do Espírito Santo é a sua função. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem uma vida de fé e testemunho, concedendo-lhes poder espiritual para enfrentar os desafios e tentações da vida. Ele fortalece os crentes para resistirem ao pecado e viverem de acordo com os padrões morais e éticos estabelecidos por Deus.
O Espírito Santo capacita os crentes para cumprirem o propósito de Deus em suas vidas, capacitando-os com dons espirituais para servir e edificar a igreja e o mundo ao seu redor. Ele também concede coragem, ousadia e perseverança para proclamar o Evangelho e testemunhar de Cristo em todos os contextos da vida. A descida do Espírito Santo no Pentecostes. O evento do Pentecostes é um dos momentos mais significativos na história cristã, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, reunidos em Jerusalém, conforme prometido por Jesus antes de sua ascensão ao céu. O Espírito Santo veio sobre os discípulos com poder e os capacitou para proclamar o Evangelho com ousadia e eficácia, resultando na conversão de muitas pessoas naquele dia. Esse evento marcou o início da igreja cristã e demonstrou o papel do Espírito Santo como aquele que capacita os crentes para o ministério e testemunho. Quando o profeta Samuel ungiu Davi como rei de Israel, o Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder desde aquele dia em diante. O Espírito Santo capacitou Davi para liderar e governar Israel, concedendo-lhe sabedoria, coragem e habilidades militares para enfrentar os desafios de seu reinado. A liderança do Espírito Santo na vida de Jesus. Antes de começar seu ministério público, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias. Depois de resistir às tentações, Jesus voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo, e começou a ensinar nas sinagogas. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus operou milagres, pregou o Evangelho e demonstrou o amor de Deus sob a orientação e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo continua a agir na vida dos cristãos hoje em dia, oferecendo orientação divina em meio às decisões e desafios da vida cotidiana. Ele ajuda os crentes a discernir a vontade de Deus em situações complexas, iluminando suas mentes para compreenderem os propósitos divinos e guiando seus passos no caminho da retidão. Através da oração, da meditação na palavra de Deus e da sensibilidade espiritual, os cristãos podem experimentar a direção pessoal do Espírito Santo em suas vidas. Em tempos de dificuldade, dor e aflição, o Espírito Santo continua a ser uma fonte de consolo e paz para os crentes, oferecendo conforto divino que transcende as circunstâncias adversas. Ele enxuga as lágrimas, fortalece os corações e infunde esperança nos momentos de desespero, lembrando aos crentes do amor inabalável de Deus e da promessa de uma vida eterna ao seu lado. O Espírito Santo capacita os cristãos a viverem uma vida de fé e testemunho, concedendo-lhes poder espiritual para proclamar o Evangelho e manifestar os frutos do Espírito em suas vidas. Ele concede dons espirituais aos crentes para edificar a igreja e ministrar aos outros, capacitando-os para servir com amor, graça e poder sobrenatural. Os cristãos são capacitados pelo Espírito Santo a viverem vidas santas e justas, refletindo a imagem de Cristo ao mundo e atraindo outros para a fé através de seu exemplo de vida transformada. Inúmeros testemunhos pessoais e exemplos contemporâneos destacam a presença e a obra do Espírito Santo na vida das pessoas hoje em dia. Pessoas relatam experiências de orientação divina, momentos de consolo sobrenatural e manifestações do poder do Espírito Santo em suas vidas, que confirmam a realidade da sua presença ativa nos dias de hoje. Desde curas milagrosas e libertações de vícios, até transformações de caráter e restaurações de relacionamentos, os testemunhos contemporâneos ilustram como o Espírito Santo continua a transformar vidas e a operar maravilhas hoje em dia. Se você gostou deste vídeo e deseja receber mais conteúdo inspirador sobre fé cristã e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro.
Deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência com o Espírito Santo ou qualquer pergunta que você tenha. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas reflexões. Obrigado por assistir e que o Espírito Santo guie cada passo da sua jornada espiritual.